amigos do canal Lili Ponto a Ponto. Eu fiquei de ensinar para vocês essa bolsa. Eu postei, fiz uma postagem com ela, mas eu não tinha o vídeo, não tinha aula. E algumas de vocês disseram que gostariam de aprender. Então eu fiz uma versão com outro bloco, com este bloco aqui. Mas os dois blocos estão no canal, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser fazer com esse bloco aqui, é só você acessar o vídeo onde eu ensino a fazer esse bloco. Mas se você quiser fazer com essa aula eu vou ensinar também, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa, colocarem a alça. Olha como ela ficou por dentro. Vou mostrar para vocês algumas dicas e alguns truques de costura bem interessantes. Então essa vai ser a nossa aula de hoje, a pedidos. Para quem ainda não me conhece, que está chegando agora no canal, eu sou Elísia Barros e estou convidando você a se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas dicas de costura, patchwork, costura criativa e patchwork. A aula de hoje vai ser essa e vamos nós para a nossa aula. Então vamos ao topo ou o espelho da nossa bolsa, que é a parte da frente dela. Eu vou fazer nesse bloquinho porque eu já adiantei o processo. Então eu vou fazer o bloquinho com esse tecidinho, que vai dar para vocês entenderem da mesma forma. Eu vou explicar direitinho como fazer. Eu vou precisar, para o centro do bloco, eu vou precisar de 16 bloquinhos, 16 quadradinhos como esse, de 8 por 8. E vou precisar de um outro tecido, 22 quadradinhos, que são os que eu vou cortar na diagonal, tá? Então são quadradinhos assim, de 8 por 8, que eu vou cortar na diagonal, separando, que vai ser aí o complemento do nosso bloco, tá bom? Então, como que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é achar metade do quadradinho aqui. No início, pode parecer até que você vai gastar muito tempo fazendo isso, mas não. Você só precisa, por exemplo, vai no ferro, vinca tudo. Aí volta para a máquina, para você achar a metade deles. E no triângulo que ficou, do quadradinho que cortamos em ângulo, nós também vamos achar aqui, ó, a metade dele. E vamos encaixar metade com metade. Você vai observar que vai sobrar desse lado e desse. É para sobrar mesmo, tá? Porque isso aqui vai ser a minha margem de costura. Então, aqui eu vou passar uma costura a um pé de máquina. E ficou assim. Agora eu vou tombar essa costura, eu vou deixar ela para fora, assim. E vou vincar. Isso aqui você pode fazer no processo de banderola, tá? Faz todos os desse lado, depois vem e faz todos aqui e assim sucessivamente. Vai fazendo aos poucos. Então aqui eu vou de novo achar metade. Com a prática você não vai precisar fazer isso. Você vai no olho mesmo e dá certo. Mas isso é conforme você for fazendo. Ó, sobrou aqui e aqui. Minha margem de costura. Eu vou tirar esse biquinho e ó, pra fora de novo. E vou vincar. Com cuidado para não distorcer aqui. Eu vou fazer isso de todos os lados.
que eu vou fazer agora? Eu vou refilar. Eu posso refilar na placa e cortar com o cortador ou não. Eu vou fazer aqui e vou te mostrar. Eu vou deixar aqui, ó, nesse ponto, meio centímetro para cima e vou riscar. Se eu for cortar com a placa, é só marcar assim, ó, meio centímetro e cortar. Bom, vai lá com o cortador direitinho e corta. Ah, mas eu não tenho a placa, eu não tenho o cortador. Beleza, ó. Risca. E corta. Aqui também, ó. Só tenha o cuidado de verificar se tá certinho, ó, no ângulo certinho. Para você não ter surpresas no final. Esse aqui é um processo bem prático para quem não tem todo o equipamento. Para você que está começando e não tem todo o equipamento para trabalhar, você pode estar aí fazendo a sua bolsa da mesma forma. Depois, com o tempo, você compra o equipamento que precisa. A placa de corte, o cortador circular. Isso aí você vai comprando. Essa bolsa, ela fica muito bonita, bem colorida, embora eu tenha feito em tons terra, né? Estamos aí no outono, então aproveitei para fazer no tom terra. Então, olha, marquei aqui o meio centímetro certinho, eu venho com a tesoura e corto. E o bloco vai ficar assim, desse jeito. Vou botar assim para ficar na posição correta. Olha. E aí você pode estar fazendo com retalhos coloridos, ou, se você quiser, você pode estar fazendo de duas cores apenas, ou de uma cor com tons diferentes, enfim. A bolsa é sua, você vai fazer do seu jeito, com o seu estilo. E com certeza, eu tenho certeza que você vai gostar. Com certeza, eu tenho certeza, é bom. Mas eu sei que você vai gostar. Você vai saber escolher as cores que te agradam, certo? Então, se você gostou do nosso bloquinho, não esquece de dar o seu ok, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho em todas e clicar no valeu, tá bom? Vamos continuar então? Como vai ficar o nosso topo? Assim. Esse foi o que eu escolhi fazer, né? Aí uma combinação de outono. O que que eu fiz aqui nesse topo? Bem, depois de eu ter feito todos os bloquinhos, eu emendei os bloquinhos, tomando cuidado de prender bem aqui na pontinha. Então, eu faço assim, eu ponho o alfinete bem aqui, ó, nessa pontinha, e prendo um no outro, olha, bem no cruzamento aqui dessa linha, e prendo um no outro. E assim eu vou costurando, fazendo as faixinhas. Essas faixinhas aqui eu fiz de 4 por 4, que era para ficar do tamanho que eu queria a bolsa. Feito isso, costurado as faixas e prendido uma na outra, eu coloquei a manta. Coloquei na manta direitinho. Depois que eu coloquei na manta, eu fiz um desenhozinho de uma gota, tá vendo? Ou uma pétala. Mas você pode fazer uma florzinha, você pode fazer um coraçãozinho, você pode fazer o que quiser. Isso aqui é uma coisa simples e fácil de fazer. Vou te mostrar como eu fiz. Dá uma olhada. Então, para fazer o quilt, o que eu fiz? Eu risquei umas gotas, uns riscos simples em formato de gota, em todos os bloquinhos aqui, marronzinho. E é em cima dessa linha aqui que eu vou costurar, em cada um desses. Então, você vai ver que qualquer pessoa vai poder fazer esse quilt, porque ele é muito fácil. Você risca, depois costura em cima.
Então, mesmo que você não tenha prática, não esteja acostumado a fazer o quilt, esse aqui você vai conseguir fazer. Então, depois que eu terminei de montar o topo, coloquei ele na manta resinada R1, passei a ferro, depois é que eu fiz o risco, porque se eu for, eu fiz com a caneta que apaga. Então, se eu fizesse o risco e depois fosse passar a ferro, ia apagar tudo. Então, eu primeiro coloquei a manta, depois eu fiz o desenho que eu queria. Pode ser o desenho que você quiser, uma flor, uma estrela. Eu fiz umas gotas. Então, agora eu vou passar a costura em cima. Vamos lá, vem comigo ver como eu tô fazendo. Em cima do risco, puxa a linha pra cima, normal, como quilt normal. Ó, puxei a linha pra cima, tá vendo? Ó, a linha de baixo aqui em cima. E agora eu vou apenas costurar bem em cima de onde eu risquei. Bem devagar. Tiro. Corto a linha, porque aqui é onde eu vou fazer o arremate. Então, eu vou costurar e vou deixar tudo assim. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar, dar um nozinho e puxar a linha pra trás. Viu? Ó. Já cuidado pra não não desfocou não. Passei a costurinha aqui. Eu vou fazer isso em todos eles e volto pra te mostrar como vai ficar. Então, não ficou fácil? Ficou bem fácil de fazer, né? Mesmo que você que não tem o hábito de quiltar, você vai conseguir fazer. Eu fiz isso na parte da frente e na parte de trás. Eu coloquei uma faixa só. É opcional. É só diminuir a quantidade de blocos, tá? Mas eu quis fazer com um detalhe aqui atrás também. Eu estou usando aqui jeans, mas pode ser brim, pode ser o tecido que você quiser. E fiz um quilt simples, de quadradinho, tá bom? Tipo uma tela C. Então, a mesma coisa. Coloquei a manta no ferro direitinho, como vocês já sabem, e fiz o quilt, tá? Prendi os bloquinhos no jeans e fiz o quilt. Feito isso, eu passei uma costura aqui em volta todinha, tanto do topo de trás quanto do topo da frente. Eu prendi todo mundo aqui junto. Pronto, eu posso manusear, eu posso trabalhar com ele à vontade. Então, essa foi a primeira fase da nossa bolsa. Topo montado, vamos montar a bolsa agora. Mais detalhes sobre o topo, o bloquinho, como fazer o bloquinho, eu vou deixar aqui em cima o card de um outro vídeo onde eu ensino a fazer esse bloquinho, tá? Você vai ver lá a sequência do bloquinho. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu te passar a medida. Ele ficou com 33 centímetros de comprimento, 33 de comprimento e 25 de altura. Então, ficou com 33 por 25. Esse é o tamanho do nosso topo, frente e costa, ok? Então, agora nós vamos partir para o zíper. Vamos colocar o zíper no nosso topo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper, esse aqui ele tá com 31 centímetros. Eu vou dobrar ele ao meio e vou marcar aqui a metade dele. Canetinha que apaga, tá? Aqui, desse lado e do outro. Então, eu vou marcar aqui, ó, metade do meu zíper. E vou colocar metade com metade. Assim. Acerta direitinho. E vamos prender. Metade com metade. Nessa pontinha daqui, eu vou entrar
2 centímetros. De cada lado eu vou entrar 2 centímetros. 2. E aqui 2. Entrei 2 centímetros, que é o terminal do meu zíper. Então, nesse lado de cá, ó, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, eu vou dobrar o meu zíper para baixo, para cima. Como que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobradinha aqui, ó, vou fazer uma preguinha e vou chamar ele para cima, ó, presta atenção aqui, ó. Dobra, chama aí os dentinhos para cima, fez uma preguinha, tá vendo? E vou prender essa preguinha aqui rente ao alfinete. Já deste lado de cá, eu vou chamar ele para baixo. Aqui ficou um pedacinho pequeno para sobrando, tá vendo? O ideal seria que ele fosse um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para aproveitar esse zíper. Eu vou entrar 3 centímetros de cada lado. Pronto. Assim eu vou ter um espaço maior aqui, ó, para aproveitar o meu zíper. Deixa eu conferir. Então, vamos lá. Aqui eu vou entrar, eu entrei 3 centímetros de cada lado. Entra 3 centímetros de cada lado. Vou dobrar, vou chamar o dentinho para cima. Ó. E vou prender. Dobrei, chamei o dentinho para cima e vou prender. Então, eu vou sugerir aqui que você coloque um zíper de... Deixa-me ver quanto tá esse. Esse aqui tá com 30, bota 34. Um zíper. Zíper de 34 centímetros. Ó, e prendo ele todinho aqui. Aqui desse lado, eu já vou fazer o contrário. Eu vou puxar o zíper para baixo. Assim. E vou prender ele aqui. Vou prender ele aqui nos 3 centímetros. Ó, prendi ele aqui nos 3 centímetros. Vou chamar ele para baixo e vou prender. Porque eu não quero costurar esse pedacinho aqui, não. E vou passar uma costura de zíper a zíper. Então, vamos lá. Eu peguei um zíper de 33 centímetros, achei metade, coloquei metade com metade, entrei 3 centímetros de cada lado, dobrei para cima esse lado e dobrei para baixo esse lado, ok? Então, agora vamos para a máquina. Vou passar uma costurinha de segurança, não é a costura definitiva não, tá? Ficou desse jeito aqui, tá vendo? Bem simples até agora, certo? Agora eu venho com a parte de trás e não vou ter tanto trabalho assim, porque eu já vou me guiar pelo que eu fiz na frente. Então, ó, entro 3 de cada lado e coloco o zíper. Prontinho, ó. Então, meu zíper vem daqui até aqui. O que eu vou fazer? O mesmo processo. Só que eu vou ter que olhar, vou ter que virar pra cá. Pera aí. Senão eu não vou enxergar. Ó, a mesma posição aqui do zíper. Deixa eu calcular aqui o tamanho exato. A posição exata. Isso, tá certinho. Então, aqui, ó, eu vou virar pra cima
e vou prender. Encostadinho no alfinete, tá vendo? E vou prender aqui. Agora eu posso tirar, ó. Não tem problema, vai ficar mais fácil de eu manusear. Porque já achei a posição certa. E aqui, novamente, eu vou prender nos 3 centímetros, puxar para baixo e prender. E de novo eu vou passar uma costura de segurança. Daqui, dos 3 centímetros até aqui. Os dois lados estão com zíper. Beleza, né? Foi fácil? Esse modo de colocar o zíper não merece um ok? Merece. Merece um ok. Aqui, ó. Viu? Certinho aqui, os 3 centímetros, bateu direitinho. Bom, o que eu vou fazer agora? Nesse caso aqui, eu gosto de colocar a alça por último. Nesse caso aqui, eu vou colocar logo a alça. Por quê? Porque eu quero colocar a alça com ribite. Então, o que eu fiz? Eu cortei 2 pedaços de 63 centímetros. E agora eu vou colocar o ribite. Como que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. Vou vazar e vou colocar o ribite. Vou colocar e volto para te mostrar como vai ficar, tá bom? Então, coloquei os ribites, coloquei as alças. Se você tiver dúvidas de como colocar o ribite, acredito que quem tem o ribite para colocar vai saber colocar. Mas caso você tenha dúvida ou queira saber como colocar, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que você gostaria de aprender a colocar o ribite. Que aí eu faço um vídeo só para ensinar a colocar o ribite, tá bom? Então eu coloquei o ribite na frente, coloquei direitinho a alça. Como eu falei, eu cortei a alça de 63 centímetros, justamente por conta dessa partezinha que dobra e tudo mais. Essa alça aqui, ela precisa ser selada aqui na pontinha com o isqueiro, porque ela é sintética. Se você for colocar alça de tecido, não precisa. Se não for colocar o ribite, é só passar uma costura aqui no entorno, tá? Eu vou te passar as medidas que eu coloquei. Tá? De distância dessa pontinha aqui pra cá, 7 centímetros. Então, eu medi 7 centímetros, coloquei a alça. Então, é 7 e desci 3. Entra 7, desce 3. Quando você entra 7 e desce 3, você encontra o lugar dessa pontinha aqui da alça. Que é daqui para aqui 3, daqui para aqui 3, 7, ok? Aí é só posicionar a alça, ou costurar, ou colocar o ribite. Dúvida? Deixa nos comentários que eu retorno a falar sobre o assunto numa outra aula, tá bom? Sem problema nenhum. Tô aqui para explicar e quero que você entenda o que nós estamos fazendo. Quero também que você faça, é claro. Agora nós vamos colocar o fole. O fole, ele tem, deixa eu ver aqui, 83 centímetros de comprimento por 9. Essa medida de 9, ela é opcional. Você pode fazer com 10, pode fazer mais estreitinho, mais larguinho, tá? Mas para fazer o detalhe que eu vou te mostrar lá no final do vídeo, se você ficar aí assistindo até o final, você vai saber do que se trata. O ideal é que ele seja largo, tá? Pelo menos um mínimo de 9. De 9 para cima. 10, 12, por aí, tá bom? Que é um detalhe bem interessante que eu vou te mostrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar metade do meu fole. Ó, metade do meu fole. E vou marcar. E vou achar metade da minha bolsa. Fica aqui esperando a sua vez. Ó, metade aqui da minha bolsa. E vou encaixar metade com metade.
Então, agora vamos prestar bastante atenção, porque tem uns detalhes bem interessantes aqui no fole, tá bom? Para fazer esse cantinho aqui. Vamos para a máquina? Eu vou começar do meio, eu gosto de começar assim. Do meio para um lado, do meio para o outro lado. Então, não tem erro dela ficar torta para um lado ou torta para o outro, porque eu vou fazer de forma igual dos dois lados, tá bom? Então, ó, eu vou pegar daqui do meio e presta atenção nesse detalhe aqui do cantinho, tá bom? Deixa eu pegar a tesoura. Eu sempre esqueço dela. Então, vamos lá. Tá dando pra ver daí? Ó. Aqui, dessa pontinha pra dentro, eu vou marcar 1 centímetro. Aqui, ó. 1 centímetro. E eu vou costurar até esse 1 centímetro apenas. Cheguei aqui nesse 1 centímetro. O que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha bolsa, ó, virei pra mim. E vou virar o fole para fora. Mas antes eu tenho que dar um piquezinho aqui, ó. Eu vou dar um pique bem na direção da agulha, no fole. Assim, ele, quando eu virar, ele vem junto, ó. Tá vendo? Então, ó, agora eu vou virar ele todo pra cá. Ó. Dei o pique, ele acompanhou. Como ele acompanhou, eu venho embora. Prestar atenção para não perder o zíper. E venho até o final. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas presta atenção que tem um detalhe diferente, já que eu tô costurando ao contrário. Ó, viro e vou pegar do meio até 1 centímetro que eu vou entrar aqui. Ó, 1 centímetro aqui. Entrei 1 centímetro para fazer o cantinho, aqui eu entro 1 centímetro para fazer o cantinho. Então, vamos nós. Parei no 1 centímetro, vou cortar, vou dar um pique no fole que tá aqui embaixo e vou virar a bolsa por cima do fole. E olha, outra vez aqui eu dobrando o fole. E venho de reta. Gente, não assusta não, que é o Oliver, o cachorrinho da minha filha, o Yorkshire da minha filha. Olha como ficou. Deixa eu virar para te mostrar. O cantinho de um lado e o cantinho do outro. Ó. Tá ficando bonita, né? Só esse lado já seria a frente de uma bolsa. Já tá bonito. Agora eu vou fazer o outro lado da mesma forma. Vou achar metade. Dobra direitinho. Acha metade. Metade com metade. E o processo é o mesmo. Metade com metade. Vou costurar a 1 centímetro, eu paro, para fazer o detalhe do pique no fole. O pique é sempre no fole, não na bolsa.
Tá gostando da nossa aula de hoje? Tá bem completa, né? Então, não esquece de dar o seu ok e se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho em todas e clica no valeu. Diz pra gente quanto tá valendo essa aula. Ó, você vai ver que aqui tá sobrando. Eu cortei sobrando mesmo, tá? Que aí eu me sinto mais segura. Agora é só eu acertar aqui. E eu não tirei o alfinete. É só você cortar aqui e acertar. Eu vou fazer isso, tá bom? Então, ó, a nossa bolsa tá ficando assim. Agora nós vamos passar para a nova fase, que é preparar o forro. Ah, uma coisa que eu tava esquecendo, gente. Aqui no fole, o que que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz no topo da bolsa, nas costas. Eu coloquei a manta e eu fiz só costura reta. Não fiz nada mais do que isso. Passei costura reta para prender o jeans na manta e só isso, tá bom? Você veja que eu tô fazendo uns quilt bem simplesinho, que é para todo mundo poder fazer igual. Um bloco bem fácil para todo mundo poder fazer igual. E você pode fazer até com retalho se você quiser. Então, vamos passar para a próxima fase, que é preparar o nosso forro. Então, como eu tinha dito, eu cortei aqui 2 vezes de 33 por 25. 2 vezes. E marquei o meio. Dobrei e marquei o meio nas 2 partes. Nessa parte aqui, eu vou colocar o bolso. Tanto faz, tá? Não precisa escolher, não. Qualquer uma das 2 partes. Não tem uma regra, não. Como que eu fiz o bolso? Eu cortei 33 por 25. Então, na verdade, eu cortei 3 partes de 33 por 25. Que será o nosso forro e uma será o nosso bolso. O que que eu fiz? Eu dobrei ao meio e passei uma costura, formando um tubo. Assim. E agora eu vou virar para o outro lado. Primeiro eu vou abrir essa costura aqui. Eu poderia ter feito no ferro, gente, mas esqueci. Então vou fazer agora. Eu vou abrir essa costura e vou virar para o outro lado. Para poder preparar o nosso forrinho, o nosso bolso. E viro para o outro lado. Esse bolsinho aqui, essa costura aqui, eu vou deixar pro meio, eu não vou botar na ponta, não. Ó, virei. O certo agora é passar ferro, ó, batidinha aqui a costura. Eu vou passar uma costurinha aqui. Então, eu vou passar ferro e passar uma costurinha aqui. Só que agora, eu vou lá e volto já. Passei a costurinha, então aqui, ó, do meio eu vou descer 7 centímetros. De 7 a 8 centímetros. Eu gosto de descer 7. E vou marcar. Aqui eu vou descer 7 e vou marcar. E aqui também. Por que isso? Para evitar de ficar torto. Ó, agora eu vou me guiar por aqui, ó. Bateu certinho, tá vendo? Não fica torto. Vou prender com alfinete. Eu vou escolher um dos lados, porque, ó, aqui eu vou marcar 1 centímetro.
É mais ou menos o que eu vou gastar de costura, mais ou menos. E aqui eu vou marcar um bolso menor. Eu vou marcar um bolso de 12 centímetros. E vou passar uma costura aqui, ó, para separar esse lado do bolso desse lado aqui. Isso. E agora eu vou passar uma costura fechando todo esse bolso aqui, nas laterais e aqui embaixo. Prontinho, tá aqui o nosso bolso colocado. Fácil, né? Gostou? Então, aquilo de sempre. Curte, se inscreve no canal, aciona o sininho em todas e clica lá no valeu. Vai ajudar o nosso canal a crescer. Assim eu vou trazer mais coisa gostosa, relevante para vocês. Ó, aqui eu também vou riscar o meio, porque agora eu vou colocar o fole. O fole é exatamente igual o que a gente fez na parte de fora da bolsa. Ela já tá prontinha, ó. Bota a alcinha pra baixo e ensaca ela. Eu vou colocar esse lado do bolso para esse lado daqui da bolsa, tá? Que é a parte de trás. Mas também não é uma regra. Ensaca aqui e vamos... Eu vou prender esse zíper aqui, ó. Porque senão na hora de prender o forro, eu posso ter problema. Para cada lado. Eu tô botando o forro pro meio, mas isso também não é uma regra. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Deixa eu arrumar isso aqui. Acertou aqui a lateral do fole, o restante vai se encaixando, tá? Não tem problema nenhum. Pronto, ó, tá vendo? Agora é só encaixando direitinho. Eu vou trocar aqui o pezinho da máquina pro pezinho de zíper. E volto para te mostrar como vai ficar isso aqui, tá bom? Então, troquei o pezinho de zíper, coloquei o pezinho de zíper, troquei o pezinho da máquina, desculpa, coloquei o pezinho de zíper. E agora, pelo lado do avesso, que é o lado mais grosso do tecido, eu vou fechar com uma costura todinha, tá? Eu prefiro assim, fica mais fácil de costurar. Prontinho. Quase pronta a nossa bolsa. Agora nós vamos desvirar por aqui. Eu gosto de pegar os cantinhos para puxar. Porque aí vai mais rápido. Ó. Peguei o cantinho daqui, eu puxo, sem amarrotar muito a minha bolsa. Ó, é importante que isso aqui fique assim, ó, soltinho. Ó, que gracinha.
Agora o que eu vou fazer é virar aqui, porque eu vou bater uma costura de pesponto aqui, ó. A mesma linha que eu fiz aqui, eu vou fazer o pesponto dela. Ó, coloquei tudo pra dentro direitinho. Eu gosto de fazer o pesponto passando a costura por esse lado aqui, pelo lado direito. Mas para colocar na máquina e ficar numa posição confortável para mim, eu viro ela toda pelo avesso e faço essa costura. Acerto bem aqui o forro, que o forro se acomoda melhor, tá vendo? Bota a alça pra dentro e nessa posição aqui eu levo pra máquina. Muito mais fácil de fazer. Vou trocar de novo o pezinho, porque agora eu vou botar o pezinho normal. Prontinho. Ó, agora eu vou fechar aqui. Pode fechar a mão se quiser, mas eu vou passar uma costurinha na máquina, tá? Dobra direitinho e vamos pra máquina. Fechadinho, pronto. Desvira a bolsa e vamos colocar o nosso cursor. Tá ficando muito linda a nossa bolsa, né? Espero que vocês também façam, porque eu sei que a de vocês também vai ficar muito linda. Vamos ao cursor. Eu gosto de fazer assim, gente. Eu acerto aqui, ó, esse canto arredondado e prendo com alfinete. E vou acertando aqui e prendendo com alfinete. E deixo essas pontas aqui soltas, que é onde vai entrar o cursor. Eu vou ficar em pé, que eu trabalho melhor com o cursor se eu tiver em pé. Ó, aí aqui eu vou tirar um pedacinho só do dentinho. Só um pedacinho. Até porque o meu zíper tá curto, então eu não posso tirar muito, não. A tesoura não tá me ajudando. Foi. Coloco o cursor na parte maior. Encaixa na parte menor. Ó, estalou, viu? Segurou. E puxa. Pronto, é só tirar o alfinete. Não dá erro. Tá aqui a nossa bolsa. Aqui ela estaria pronta, eu poderia deixar ela assim, mas eu não quero ela assim. Eu quero que ela faça esse efeito aqui, ó. Dobradinho pra dentro. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar a limpeza daqui. Depois eu vou te mostrar como que eu vou fazer pra ela ficar assim, embutidinha. Sai daí não, fica aí até o final pra você ver como eu faço. Aqui eu peguei um quadradinho, aquele quadradinho de 7 centímetros. E dobrei aqui 1 centímetro pra dentro de cada um, que eu vou colocar aqui. Esse aqui tá grande, tá vendo? Eu vou medir mais ou menos. Eu vou te dizer a medida que eu vou deixar esse. Então, foi 7, como eu falei, por 5. 7 por 5. E vou costurar aqui, nessa pontinha aqui. Vou passar uma costurinha. Ele já tá vincado, tá vendo? Agora é só dobrar
Acho que tá dando pra ver, né? Ó, eu vou dobrar, abraçar o zíper. Vou dobrar a parte de cima. Essa partezinha aqui vou dobrar e vou dobrar de novo. Cobrindo todo o finalzinho do zíper. Desse jeitinho aqui. E vou passar uma costura no entorno aqui todinho. E ficou assim. A pontinha do nosso zíper. Agora nós vamos ao detalhe que eu havia falado da nossa bolsa. Que é esse acabamentozinho aqui, ó. Como que eu fiz? Eu dobrei aqui, achei metade com metade do fole. Tô falando do fole, tá? Dobrei, entrei aqui meio centímetro e fiz uma costura. Essa pence, ela tem 5 centímetros. Então, aqui eu entrei meio e aqui eu vim morrendo a costura até chegar nessa pontinha. Então, eu comecei aqui a meio centímetro e aqui eu terminei saindo do fole, da pence, e dei um retrocessozinho. Então, ele ficou com esse efeito aqui, ó. Aqui no fole. Olha como ficou aqui. Olha como ficou aqui por dentro. Tá vendo? Meio centímetro e vem fazendo a costura, finalizando ela aqui nessa pontinha. Isso aqui é uma pence. Então, eu dei uma pence de cada lado e, por conta dessa pence, a bolsa faz esse efeito aqui, ó. Esse efeito. Ficou legal, não ficou? Deixa eu subir aqui para você enxergar melhor. Acho que agora vai dar para você ver melhor. Então, ficou assim a nossa bolsa. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Foi preparada realmente com muito carinho. Espero que você faça e tire proveito.